Mês passado, que foi o mês de agosto de 25, eu bati 52 mil reais de faturamento. Então foram 52 mil em 30 dias. Caraca, velho. Muito E com foda. ROI, hein? Positivaça. Aí é. Eu fui bancária por praticamente toda a minha vida, né? Quase 20 anos de banco. E até que chegou um momento que eu não estava feliz, eu chorava. Eu chegava em casa chorando, meu marido acompanhou muito isso. E ali eu tomei a decisão, falei, eu vou sair do banco. Fevereiro eu fiz venda, março eu fiz venda, abril também. Placa de 50K tá garantida. Já tenho aí o ingresso da próxima imersão já. Sejam muito bem-vindos, vocês aí do canal, já para mais uma entrevista com mais uma aluna que está chegando resultados incríveis, que tem a apresentar para vocês coisas importantes, estratégias, números, como ela chegou nesse resultado. É mais como ela fez isso, sendo trabalhando no Google Ads para afiliados, né, sendo uma afiliada no Google, vendendo na gringa e ganhando em dólar, que acredito eu, ela vai revelar aqui para vocês que é a forma como ela fez esses números. Então estamos aqui com Carla Nogueira, né? E Isso, aí, Carla, tudo tudo bem, bem? Caio? Que alegria primeiro falar com você. Já tive pessoalmente nas imersões que estive, e estou muito feliz para quem estuda, né, e ouve muito as suas aulas, estar aqui nesse lugar de entrevistada é muito gratificante. Então, agradecer a Deus primeiro por essa conquista e agradecer você também. Carla, só pra galera saber aí, né? Eu acho que na thumb do vídeo aqui, eles já viram os números. A gente expõe. Mas fala pra gente o seu grande número, né? Qual que é o seu maior resultado que você teve aí pra galera conhecer um Certo. pouco mais? Mês passado, que foi o mês de agosto de 25, eu bati 52 mil reais de faturamento. Então foram 52 mil em 30 dias, né? Foi o meu maior marco, sendo que julho eu tinha conseguido pela primeira vez acima de 10 mil. Então, em julho eu já estava super feliz que tinha atingido essa marca, né? Que todo mundo que começa quer passar dos 10, É né? um É o grande primeiro marco, né? marco. E em julho eu fechei com quase 19 mil reais de faturamento. E quando foi agosto, 52 mil reais. Caraca, velho. Muito E com foda. ROI, hein? Positivaça. Aí é. Aí tem que ser, tá louco? 50 mil negativo. É, né? Mas, enfim, ô Carla, primeiro parabéns pelos números, né? Pô, saiu de 10 mil para 50 mil, é um grande resultado. Obrigada. Muito rápido, inclusive, você postava lá nos nossos grupos de alunos, lá no Máquina de Vender em Sim. Dólar, aí depois, sei lá, você postava lá, fiz 5 mil, aí fiz 10 mil, aí depois 50 mil. Você falei, caramba, cara, tá só É. crescendo o resultado. Mas, cara, primeiro, conta pra galera aí um pouco um resumo sobre você, o que que você faz hoje, onde você mora, como você Tá. conheceu o marketing. Vou tentar resumir, tá? Mas eu tenho 38 anos, eu moro aqui em São Paulo, na capital mesmo, e eu fui bancária por praticamente toda a minha vida, né? Quase 20 anos de banco. E comecei no banco num cargo baixo, assim como todo mundo que entra, e conforme a minha entrega, conforme o meu resultado, eu fui crescendo, 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 até que eu cheguei num nível de gerência geral. Então, eu tinha um cargo importante dentro do maior banco da América Latina. Eu tinha uma equipe, eu tinha um time, porém, com o passar dos anos, eu não estava feliz. Isso foi em 2023. Porém, muito tempo já no banco, eu falava assim, o que que eu vou fazer, né? Vou sair de um banco para ir para outro? Não era o meu desejo. Até porque eu estava bem, né? Assim, entregando, estava performando, porque no banco você é cobrado por resultado, né? Então, estava indo numa crescente legal, mas não estava feliz, estava ficando doente, estressada. Meu corpo estava trazendo sinais de estresse, perda de cabelo, enfim, e estava puxado. Porém, é um bom salário, né? Eu ganhava muito bem, bons benefícios, né? O Caio fala muito sobre isso, quanto que a gente se aprisiona, né? E, Aquilo que a e, e, gente at- já tem, né? Bom e até, ticket. até o nível de referência, né? Às vezes, para você era bom, dentro do seu nível de referência, né? Talvez se você olhar hoje e falar, era bom, mas não era tão bom, né? Com certeza, não, com certeza, né? Você vê que hoje o mercado, dentro do digital, eu consigo fazer muito mais, né? Mas dentro, realmente, né? Claro. O meu salário em vista de onde, né, do crescimento que eu tive, né?
Era um bom salário, bom convênio, enfim. Então isso me segurava, né? Falava, depois eu vejo. E até que chegou um momento que eu não estava feliz, eu chorava, eu chegava em casa chorando, meu marido acompanhou muito isso. E entrei na internet, falei, o que que eu vou fazer, né? Eu não quero sair de um banco para ir para outro, né? Vou trocar o problema, né? E foi quando eu entrei o algoritmo me pegou e caí no famoso curso de comprar curso, né? De vender Isso, isso, curso. isso quando, Carla? Isso foi em final de 23. E o algoritmo te pegou ou você estava buscando realmente uma renda Eu tava extra, buscando o que que eu posso fazer na internet para ganhar, e aí acabei conhecendo um pouco do X1, de vender ali curso, vender produtos no Brasil, Bripe, Hotmart. Acabei entrando na automação de WhatsApp para responder cliente, comecei a estudar um pouco sobre isso, mas eu vi que não era o que eu queria. Falei, não tô afim disso. Foi quando você apareceu. Ah, Você apareceu, eu não te procurei, nunca nem tinha ouvido falar de você, e você apareceu no meu Instagram. E eu comecei a acompanhar os seus posts e fui entender o que que é isso que ele tá falando, né? ah. E foi quando eu fui na sua imersão aqui em São Paulo, a última que você fez no, em Guarulhos. Você lembra quando eu apareci, o que te fez, o que você falou, pá, quero saber mais sobre isso. Você lembra se era Você me passou metodologia, confiança, né? Eu confiança? senti muita credibilidade. Né? Aham, Os outros cursos que eu tinha visto era muito assim, muita ostentação, dinheiro, e não era isso que eu procurava, né? aham, Parecia fake, né? E você não, você me trouxe algo mais que aquilo era realmente era verdade, né? Você passou uma transparência, cara de uhum, família, né? Você com a uhum, Paola, com a Catarina, então tudo isso trouxe deixa eu entender melhor, né? aham, E comprei o GPA na época. E logo em seguida já tinha a imersão, que foi final de outubro isso. Outubro de 23 você fez a última imersão aqui em São Paulo. Eu aham. fui, sem nunca nem ter subido campanha, eu E fui. ainda bancária. Ainda bancária, ainda Ah, bancária. Chegou ah. na sua imersão, eu levei meu marido, foi até no dia do meu aniversário, não vou esquecer isso, 29 de outubro de 23. Foi eu e meu esposo, eu não conhecia ninguém, não sabia nem direito o que, que você vendia. Mas foi muito legal, porque é, E o que te fez? Eu gosto de perguntar para entender a cabeça do cliente, né? Do meu cliente. O que te fez ir na imersão, sendo que você estava tipo num outro, meio que por fora ainda da coisa, né? Porque a imersão é um passo maior, né? É viagem, é hotel, eu comecei a enfim. maratonar você, maratonar Ah, YouTube, podcast seu lá no Spotify. Eu sempre, até hoje eu brinco, eu tô na academia, tô com o Caio, porque meu aham, fone é você 100% ali, eu tô te ouvindo toda hora. boa. Então, calhou que ia ter o ingresso, você abriu lá uma venda, eu falei, vamos lá ver pessoalmente se isso é real, né? Eu sou uma pessoa Aham. muito tangível, eu negócio de ver, ver ali o que tá acontecendo. Então, fomos. Eu e meu marido, ele topou, comprei o dele, falei, vamos, vou comprar você pra gente ir. E fomos. E foi um final de semana, era o meu aniversário, eu abri mão de comemorar, tal, Viajar, né? e fui para imersão, conversando com as pessoas, o pessoal, você já faturou quanto? Eu falei, eu nem campanha subi. Mas enfim, foi muito legal, porque aí eu vi que é real. Você trabalhou muitas arestas da nossa vida, né? O quanto que nós temos que estar pronto para o dinheiro, liberou perdão. Nossa, foi muito assim. Foi muito rico. Foi além do que eu esperava. E ali eu tomei a decisão. Falei, eu vou sair do banco. Foi bem isso. Eu falei, Caraca, eu vou é sair, eu forte, não né? É tô forte, é forte, é feliz. forte. A imersão é E aí forte, né? eu É grandes, grandes decisões saem de lá. e vou fazer dar certo. Eu vou fazer dar certo. Porque, né, é muita dedicação. Só que aí nós fazemos nossos planos, Deus faz outros, né? E os planos de Deus são sempre melhores que o nosso. Eu creio muito nisso. Eu engravidei, eu estava grávida já, eu não sabia. Do primeiro. E primeiro filho, eu não tinha filho, nada. Ah, Eu descobri a gravidez começo de dezembro. E ah. eu tinha pedido já para ser desligada do banco. Eu já tinha até pedido. Eu falei, me manda embora. Eu quero sair, vou iniciar um novo projeto. Minha demissão estava praticamente aprovada quando eu descubro a gravidez. E aí, Nossa. obviamente, volta tudo, né? O banco não pode me mandar embora grávida.
e tá tudo certo. Vivi a minha gravidez. Hoje meu bebê tem 1 ano, que é o Gael. E, e como Deus age, né? Porque eu já tinha esse desejo de sair, eu já não estava feliz. E com a chegada do Gael, eu falei, eu Agora preciso que eu não estar volto. bem para ele, Aham. né? É por ele. Que mãe que ele vai ter chegando em casa estressada, nervosa, chorando? Eu preciso estar bem, né? Pelo meu filho também. Então, é mais um motivo para eu fazer dar Claro. certo no digital. Aham. Vivi o ano de 2024 grávida, porque ele nasceu em agosto. Nisso, eu não continuei os estudos, eu continuei acompanhando o movimento do mercado, você, os grandes players, mas eu foquei na minha gravidez. Eu fui estudar sobre gravidez, sobre parto, sobre amamentação, puerpério, sobre parto natural, enfim, né? Vivi Aham. ali o momento que eu estava passando, tive meu Aham. parto, tudo certo. E quando as coisas se ajeitaram com a rotina, né, de criança em casa, que foi, ele estava com 6 meses, eu falei, eu vou voltar a estudar, que foi agora em Aham. fevereiro. E Então, ainda voltei estava a estudar em com o banco fevereiro. vinculado ainda, né? Você não tinha, você Sim, porque estava de eu licença. fiquei de licença, né? A minha licença acabou em abril. Quando Aham. acabou em abril, eles me perguntaram, é realmente isso que você quer? Eu falei, sim, eu quero ser desligada. E em abril, final de abril, eles me desligaram, deu tudo certo. E aí eu falei, agora mais um motivo, né, para que as coisas aconteçam. Aham. Fevereiro eu voltei a estudar, né, forte, pegando forte. Então, assim, até o meu desejo de dar essa entrevista aqui para você foi muito pautado nas mulheres, né? Eu vejo Aham. que o nosso mercado é um mercado muito masculino, né? Nós temos É. Aham. poucas Aham. mulheres que estão ali conquistando o seu espaço dentro do digital. E aí, quando a gente olha ainda para as mães, esse espaço ele reduz mais ainda, né? Aham. Porque não é fácil, Caio. Muitas vezes, ontem mesmo, eu fui dormir, era quase 1 da manhã, porque eu estava estudando. E 3 da manhã ele acordou para amamentar. Não é Uhum. Uhum. fácil, né? A gente precisa, Uhum. para a gente sentar aqui no computador e estudar, subir uma campanha, analisar métricas, muita coisa já aconteceu, né? A criança está Uhum. alimentada, a roupa está lavada, a casa está organizada, né? Então você precisa ter ali não desmerecendo, obviamente, né, a conquista de ninguém, mas nós mulheres e mães, meu Deus, precisa ter muito foco, muita determinação, porque o cansaço físico e mental bate, né? Você tem uma filha aí pequena Não, com também? certeza. A mãe é uma guerreira, porque so- tem um cargo muito forte de cuidado, Sim, amamentação e a preocupação quase 100% dela, né? sim. É bem difícil para a mulher nessa fase da criação do É primeiro ano, muito. principalmente. E assim, aqui nós optamos, eu e meu marido, de não dar tela, de não dar televisão, nada disso. Então é ali 100% a atenção voltada para ele. Eu Aham. estudo, eu faço as minhas coisas quando ele vai dormir, quando ele tá, né? E assim, ele vai dormir, mas você tem que comer, você tem que fazer as coisas também, né? Então, Aham. eu Aham. digo, para a gente sentar aqui no computador, muita coisa já aconteceu, né? E em fevereiro eu voltei a estudar. Fevereiro eu fiz a primeira venda, porque até então eu não tinha vendido, né? Fevereiro eu fiz a minha primeira venda, Uhum. fechei positiva, mas foi bem pouquinho, R$ 4.000, algo assim. Mas não foi Aham. aquele resultado exponencial, né? Nesse processo eu me Aham. conectei com algumas outras pessoas, né? O network é importante também para a gente poder, né, abrir a nossa mente, ver o que a gente está fazendo diferente. E desde então eu não parei de vender. Fevereiro eu fiz venda, março eu fiz venda, abril também, mas sempre assim, picadinho, sabe? Não Aham. estava ali com um resultado expressivo. Quando foi em julho, agora eu fui na sua imersão que teve agora em Floripa. Fui Aham. A na última agora. última, levei o Gael, levei porque, tipo, né, amamento, então levei ele, levei meu esposo, fiquei na frente ali do hotel para poder Ah, fazer uma logística, saía rapidinho, ia lá, amamentava, voltava, toda uma Aham. logística por conta da criança, né? Aham. Aham. E quando foi em julho, eu consegui, né, um resultado mais expressivo, que foram os R$ 18.000, e agora em agosto, 52 mil. A placa de 50K tá garantida,
Já tenho aí o ingresso da próxima imersão já, de Que dezembro. Estarei massa! lá, se Deus quiser, para a gente buscar até um resultado maior, com certeza. Esse é o Ô, propósito. ô, Carla, bela história, jornada de vencedora mesmo. E merecedora, né? Obrigada. Nitidamente merecedora, né? A maioria se vitimizaria e falaria: ah, mas pra mim não dá, porque eu sou assim assado. E eu até falo que isso é um fato, né? A pessoa, a mãe falar que tá tendo mais dificuldade, que é difícil pra ela não tá sendo vitimista, é uma realidade. É uma É uma realidade. realidade. É. Mas assim, a pergunta maior é o que eu faço com isso, né? Eu posso só usar isso como uma justificativa ou falar, eu quero sair Sim, disso um dia, e eu vou ter que fazer mais. sim. Para mim vai ser. Eu sempre dou exemplo que eu para emagrecer, né? Ah, por exemplo, vamos para a Europa, 10 dias, eu vou lá, eu engordo 5 quilos. A Paola perde 3. E sempre foi assim comigo. Então, meus amigos, tudo com genética de magro. E quando a gente queria botar o shape da vida lá, aquela molecada treinando, eu era o único cara que tinha que ser muito rigoroso na dieta. Eu era o único cara que tinha que fazer cardio. Cardio é correr, treinar. Meus amigos só treinavam academia, ia pra casa deles e comiam, e às vezes falhavam bastante na dieta, e eu não falhava nunca, para eu ter um corpo próximo a que eles tinham. Eles sempre tinham corpos melhores ainda. Ou seja, meu esforço para chegar no shape que eu queria era muito maior do que todos eles. Maior. Eu poderia falar É. assim, cara, minha genética não me favorece a ter um corpo magro. Não, magro não, né? Sim, No visual fisiculturismo, né? Um corpo sim. musculoso e tal. A minha genética, ela é muito facilidade em engordar, etc. E é isso, vou aceitar e tudo bem. Ou eu posso falar, cara, eles têm genética, facilidade de emagrecer, de ganhar músculo, eu não tenho nada disso. Tira o mérito da pessoa, na verdade, né? É, Tira o mérito da pessoa eu, eu posso me esforçar mais. Então, eles podem errar mais do que eu tenho que errar menos. Eles não precisam correr, eu preciso correr todo dia. E eu cheguei no resultado melhores do que até algum pelo meu esforço. Então, o esforço venceu a minha genética, né? E eu sempre, pô, os caras perguntavam: o que você estava fazendo, Caio? Eu falei, cara, é esforço, né? É esforço, porque pra Esforço. mim, se eu deslizar, eu volto. Se vocês deslizarem, vocês não voltam tanto. E é tipo você, tipo É, mães. Assim, elas é mais difícil para elas, elas têm menos tempo, elas estão mais sim, cansadas, é uma fase sim, difícil, enfim. Mas para elas conseguir pegar uma pessoa que é jovem, solteira, que não faz nada, ela tem que se esforçar mais que a sim. outra pessoa. Mas eu até entendo que a lei do mundo, às vezes para essa mulher, o resultado ele vem de uma maneira mais rápido. Parece que a energia conspira ao esforço, sabe? Eu tenho uma história de uma mulher que venceu lá um prêmio X. E ela falou, cara, na minha. Eu era mãe e tal, então eu trabalhava menos do que. Estudava menos do que todos os outros concorrentes. Só que eu falei, já que eu tenho menos horas para estudar, eu tenho que ser ultra eficiente. E ela estudou muito produtividade para ser eficiente naquelas 2 horas. E ela conseguiu ganhar o prêmio de todos os caras que estudavam 10 horas, ela estudava só duas, porque ela era mãe e ela ganhou. Então é só sobre a história que eu quero contar. Eu quero contar essa É, história como uma história de não dou certo por isso, ou eu dei certo apesar disso. E você é a prova viva que dá pra fazer. Eu falo que você não é a sim. primeira que já chegou nesse resultado desse jeito, são várias mulheres, mas atualmente você está aqui representando elas, e é um universo mesmo, menos É, de, e de assim, eu penso mulheres. que o digital, né, com o Gael em casa, né, eu acompanhei, agora tem uma semana que ele tá indo pra escolinha, né, mas até então, ele 100% ali comigo, e eu pude acompanhar tantos marcos da vida dele, desse primeiro ano de vida dele, que se eu estivesse no banco eu não acompanharia, né, É todas as muito massa. vacinas, os dentinhos, enfim, né? O primeiro ano da vida de uma criança é tão cheio de novidades, né? E eu pude estar ali perto dele e isso não tem preço, né? Então, Não, quando eu não, descobri a gravidez, no momento que eu estava no processo de transição de carreira, eu falei, é um sinal de que Deus, Deus vai me ajudar e que as coisas vão dar certo. E lutar pelo que vale a pena, né? Hoje eu faço todo dia um devocional, né? E hoje a palavra do devocional foi isso: lute pelo que vale a pena. Então, não desistir, não quer dizer que vai ser fácil. Teve muitas madrugadas que eu tinha que voltar às suas aulas porque eu não tava entendendo. Eu assistia de novo. Eu até brinco com o meu marido. As aulas de meia hora, para mim, às vezes duravam um pouco mais, porque eu tinha que voltar.
né? A Aham, mente aham, às aham. vezes dispersava, mas quando eu bati os 50 mil, faltava uma venda para passar dos 50. E eu tava ansiosa, né? Quando o celular, quando a Filtrify apitou aqui, a venda, e passou dos 50, eu chorei tanto. Me ajoelhei, comecei a agradecer, porque eu sempre falo, Deus, eu te entrego as minhas campanhas, tô fazendo a minha parte, né? Mas te entrego as minhas campanhas. E eu chorei, meu marido, parabéns, ele tá vendo o meu esforço também, né? Então, Aham, aham. mais um recado para as mães, mulheres, não desistam, porque assim como eu consegui, estou conseguindo, porque isto é só o começo, né? Não Uhum. desistam. Eu sei que o processo muitas vezes é difícil, mas ele é possível. É muito importante também as pessoas entenderem. Eu quero chegar na parte estratégica agora, tá? Como que você Sim, chegou? sim, Prepara aí que eu vou perguntar como você chegou nos 10 mil, que parte estratégica, e como você saiu dos 10 mil sim. para os 50. Qual foi a sua estratégia para pular disso daí? Mas antes de falar isso, eu ia falar que internet não é só faturamento. Internet é tempo livre, né? É tempo de aproveitar as Sim, coisas. Você falou do seu filho. Para mim também eu tive essa experiência, né, e ainda tenho, de conviver muito com a minha filha, sempre, boa parte do tempo, e vi tudo. Era muito ruim uma vez que eu viajei, fiquei 2 dias fora. E esses 2 dias fora que eu fiquei, eu voltei, ela tava falando alguma coisa diferente que eu não peguei. Falei, nossa, como. E pra mim foi uma sensação ruim de ter perdido aquilo. E eu imaginei assim, cara, como deve ser ruim pais e mães que não veem as pequenas evoluções da criança, como é legal ver a primeira fala, ou outras falas que ele não falava, ou um braço que ele não sim. esticava, quando ele começa a girar, quando ele começa a ficar As engateando, descobertas, né? as descobertas dele, quando você perde isso é tão ruim, quando você participa é tão bom. E eu comecei a pensar nas pessoas que perdem isso. E, É, é, e eu entendo que é natural, era um negócio normal, essa ausência, né? Mas hoje com a internet há a possibilidade, para quem enxerga isso como valoroso, como ter tempo de qualidade com a família é valoroso, dá para você criar uma nova profissão e fazer disso a sua profissão, para ter mais tempo livre sim, e também ganhar dinheiro. E eu falo que essas duas vertentes faz sentido. Tem uns que entram pelo dinheiro, tipo, se tu quer fazer 50 mil, aí ele entra por isso, ou outros entram, cara, se eu fizer 5 mil, mas trabalhando de casa já vale a pena. Então também existe sim, essa outra pessoa, menos querendo chegar em grandes números, mas querendo trabalhar de casa. É que quando você entra na internet e entra mesmo, você começa a enxergar grandes números como uma coisa normal, né? Dificilmente você vai ficar ali sim. acomodado com aquilo ali. Mas, Quando Carla, eu vamos lá. comecei, eu pensava assim, eu quero ter de lucro, né, de ROI, 10 mil reais. 10 mil na minha conta livre, tá bom, para começar. Era o meu pensamento lá pequenininho, né? E aí hoje você fala, não, né, não vamos, já tô pensando nos milhões eu já faço, o meu quadro de sonho já tem uma placa de milhões. Então, É isso aí, é isso é aí, é muito isso aí. legal isso. E é possível, né? Você, Claro, na claro. última imersão que você fez agora em Floripa, tinha um rapaz que de uma para outra, ele deu Um um milhão. salto. Eu falei, Sim. gente, então assim, é possível, né? Não, Teve não um cara, quer dizer que teve um que pegou de 10 mil, na outra imersão, 6 meses depois, pegou de 1 milhão. Pessoal, antes de eu é. perguntar a parte estratégica para elas aqui, eu não sei quando vai sair esse vídeo, eu não sei quando vocês estão assistindo, mas nós vamos fazer 4 aulas gratuitas ensinando vocês a como fazer a sua primeira venda em dólar. Se você quer aprender com um método, mentor e ter as aulas ao vivo, é gratuito, 100% online, são 4 aulas. O link está na descrição. Tá? Só se cadastrar. Se o link não estiver na descrição, é porque já passou, você já está vendo esse vídeo atrasado. Ou esse vídeo saiu numa época que já passou também esse negócio. Ô, Carla, mas tem os outros programas também aqui nos links da descrição. Como você saiu, então, estrategicamente, a parte que muita gente aqui gosta, estrategicamente, como você saiu do 0 aos 10 mil? Você fez qual estratégia? Fez ClickBank, fez P1, vários produtos, poucos produtos, Estados Unidos? Não, como é que foi a parte estratégica sua? Primeiro que, assim, eu tinha caixa, né? Então isso é bom, mas isso é ruim também, porque você fica um pouco mais ousada, né? Aham, E eu aham. vejo uma dificuldade de muitos não ter o caixa inicial. E o meu começo, lá em fevereiro, eu quis ser um pouco mais arrojada, e não é esse o caminho, né? Você precisa ter os dois. Dominar. Não é na força não é na força do braço ali que você vai ganhar o Google e ele vai Aham, te fazer a venda, né? aham. Esse é o primeiro passo. Segundo, um erro grande que eu tive, né? Você lá no MVD, você traz tudo muito bem explicadinho.
tem uma aula que você tem lá o anexo com todos os títulos e descrições, né, no MVD. E esse anexo me ajudou muito. E eu não usava ele, a falha, Hum, né? Falei, gente, uhum. a gente compra o curso e inventa na hora de pôr na prática ali. Vou pôr os meus títulos da minha cabeça, não, porque eu vou melhorar aqui, vou melhorar ali. É assim mesmo, é E o assim mesmo, é assim mesmo. básico bem feito, o básico funciona. Então, usem os títulos e descrições que tem lá no MVD. Enfim, procure que está lá Aham. em alguma aula, os anexos. Perfeito, né? Porque a minha estratégia sempre foi fundo de funil. Comecei com a ClickBank, P1. Então, eu procuro sempre os produtos de alta busca, né? Não necessariamente o primeiro ali, mas os primeiros produtos, né? É, eu busco trabalhar com produtos que têm uma acima aí de 5.000 buscas no planejador, então já se considera uma alta busca. Foco nesses produtos. Hoje estou na ClickBank, na MaxWeb e também na BuyGoods. São essas três Hum, plataformas, né? boa. Fundo de funil, então divulgo para quem quer comprar. Isso é até um diferencial, porque, por exemplo, o cliente já sabe, né, que eu não preciso colocar no título o que aquele produto faz. Ele já sabe, ele já está procurando por aquele produto. É isso que você traz muito nas suas aulas no MVD, né? De a gente Uhum, fazer o uhum, básico uhum, bem feito mesmo. O cara quer comprar o produto X, ele sabe que é para aquela dor dele, então só coloque no anúncio o preço, entrega rápida, o desconto, tem uhum, bônus. Não preciso inventar ali muito, né? Que às uhum, vezes posso uhum, trazer clique de curioso. uhum. Então, respondendo a sua pergunta, ClickBank, P1, fundo de funil e tô em CPA. Boa. CPA, Estados Unidos. Estados Unidos, é. Beleza. Então, para chegar nos seus 10 mil, foi produtos de capa, usando a nossa estratégia P1, é uma estratégia que nós ensinamos lá no Máquina de Vender em Dólar. E como você saiu dos 10 para os 50K? Como é que você fez essa escala? Se manteve a estratégia, botou mais orçamento, mais campanhas, mais produtos, colocou uma nova estratégia? Como é que você fez para escalar tanto, 5 vezes, né, o resultado de um mês para o outro? Sim. Eu analisei bem no detalhe as métricas, então eu acompanhei as campanhas no detalhe mesmo, olhando o melhor horário que o cliente estava comprando, para poder enxugar ao máximo ali, para evitar de tomar clique sujo. Duplicava muitas vezes a campanha. Trabalhava, se sair venda, aumenta o orçamento, mas não mexe no CPA, porque aquele CPA o Google já entendeu que ele me traz venda com aquele CPA, né? Diminuía o horário, aumentava um outro, baseado em como Então, eu fui otimizando a campanha, isso muito assistindo às aulas de análise de métricas. E eu também não posso deixar de falar que eu tive um grande amigo nessa jornada, que também é seu aluno, que é o Cauê Reis, que Uhum, também tá indo super bem, já pegou placa com você, né? Que também me deu aí esse norte para a gente juntos ter essa análise no detalhe mesmo, né? uhum, Então, eu acabei buscando otimizar mais a minha campanha. Rodei 4 produtos o mês inteiro. Mas uhum, duplicava a uhum, campanha, mas não 4 campanhas, 4 produtos, né? uhum, Às vezes uhum, uhum, duplicava uma, duplicava de novo, otimizava, aumentava um pouco ali no sexo, diminuía um pouco ali na idade. Então, conforme a campanha ia otimizando muito, por isso que a análise de métricas é tão importante, para a gente poder dar liberdade para o Google trabalhar e respeitar que muitas vezes o Google precisa entender aquele comando, né? Então, mexeu. Deixa o Google quieto ali, para que ele possa entender aquele comando e seguir o direcionamento que foi dado. Então, ter paciência também é muito importante, porque a gente fica foito, né? Quer mexer. E aí estraga a campanha, né? uhum. Então, isso foi E controlar o ROI também. Assim, eu vi que estava chegando ali na 30, 40% de lucro, já duplicava a campanha para o Google me entregar mais uma outra campanha, e assim por diante. Então, você fez 50 mil com 4 produtos? Em produtos, sim, 4 produtos. Você teve uma margem de lucro de quanto? Você falou? Mais ou Foi menos. em agosto, 20%. E a escala você vê também que
foi bastante em orçamento. Além de toda essa parte estratégica, você foi aumentando campanhas. Quando você aumenta campanhas, você aumenta o lançamento. Quando você duplica uma campanha, você está dobrando o orçamento, basicamente, E né? outra coisa também, que eu foquei só em produtos com comissões acima de $100. Eu Ah, não isso trabalhei aí. produtos com comissões abaixo disso. Então, Nossa, eu não gosto também, não. Mas. nem olhava. E não trabalhei produtos digitais, só produtos físicos e, e acima de $100. E conforme eu ia vendendo também, legal falar com o seu gerente da plataforma, né? Poxa, já fiz Uhum, 4, 5 vendas aqui. Eu consegui durante esse mês de agosto aumentar a minha comissão daquele mesmo produto que eu iniciei no começo do mês. Conforme uhum. as vendas foram saindo, ter esse contato próximo com o seu gerente é importante, porque ele pode te apoiar nesse processo. Então, pedi a ele, aumentou minha comissão, então isso consequentemente aumentou o meu resultado, porque eu estava ganhando mais para aquele produto também. Boa, muito bom. Parabéns por isso, Carla. Estou muito feliz Obrigada. aqui pelo seu resultado. Agora você já tem a análise, o conhecimento, o domínio, já tem a estratégia, já tem o caixa. Agora é replicar isso aí com calma, né? Você não precisa ser afoito, porque senão a gente perde margem por se aprendeu isso lá no começo. É muito mais sobre conhecimento e decisões inteligentes do que velocidade em caixa e braço, não. É muito mais Sim, sobre eu ir replicando, entendendo, melhorando. Então, parabéns por isso. E obrigada. se você quiser deixar alguma. A pergunta que eu faço é o seguinte, né? Sempre que você fosse dar um conselho para alguém que está começando, qual conselho você daria para essa pessoa? O meu conselho é que não desistam. Esse mercado, ele é real, né? É possível. Fácil não é, né? Que muitas vezes na internet é vendido isso, não por você, obviamente, mas pela internet em si. Mas requer Uhum. resiliência, requer paciência, requer responsabilidade, porque é um negócio, é a sua operação, é a sua empresa. Então, é possível, mas você precisa dar o seu gás, fazer acontecer, porque quando o resultado vier, você vai agradecer por não ter desistido. É isso aí. Isso. E Muito bom. agradeço, Caio, assim, de coração, por você, pela sua vida, pela vida da sua esposa, pela vida da sua filha, porque você com certeza é um agente de transformação na vida de muita gente, não só da minha. É, E que bom que você, né, não só ajuda com o seu conteúdo, com a sua palavra, com a sua orientação, né, com os seus áudios que você manda ali no grupo que eu também faço parte, todo dia Uhum. falando de algo diferente, para a gente destravar outras frentes da vida. Então, agradeço de verdade pela sua vida, pela vida da sua família. E que você possa continuar sendo esse agente de transformação na vida de tanta gente. Você é nota 1000 aí, Amém. parabéns. Amém. Obrigado aí, viu, Carla, pelas palavras. E para vocês aí que assistiram, vocês gostaram, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse conteúdo. Deixa seu like, se inscreva nesse canal aqui para você não perder nenhuma entrevista como essa e nem outros conteúdos onde nós ensinamos esse processo. Para conhecer mais os nossos treinamentos e também o que está acontecendo na empresa, é só você acessar os links aqui na descrição. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.